capítulo 27, item 4. Então, Allan Kardec diz assim para a gente: as qualidades da prece são claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai em segredo. Então, a gente vai até o finalzinho do parágrafo ou você quer fazer algum destaque já? E aí, assim, ele dá continuidade, dizendo assim, que não os afeteis por ar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. E aí eu lembro sempre uma frase que a Fernanda traz para a gente, né? É assim, que o universo não entende palavras, ele entende frequência. Muito interessante, né? Muito sábio essa colocação. Porque, às vezes, nos nossos encontros mesmo, né? Em grupo de estudos espírita, na evangelização, qualquer outro contexto em que requer muitas vezes aquele momento da prece, mas eu não sei orar, eu não sei dizer, né? Mas as palavras não importam, o que importa é o sentimento, né? E não importa também a crença, né? Espírito católico, protestante, umbandista, não importa a crença, importa o que está no coração, né? E aí Jesus nos faz essa chamada: pedi e obtereis. Como é que a gente pode entender essa máxima do pedir e obtereis? Será que tudo que nós pedimos, nós obteremos? Nós vamos obter de acordo com o nosso desejo ou de acordo com a nossa necessidade? O que a gente pode refletir a respeito? São perguntas muito longas, né? E a gente já carrega há muito tempo. Há muito tempo nós temos... Vira engasgou ali com a... Há muito tempo a gente vê que essas perguntas, às vezes nós nos perdemos nessas considerações, porque estamos focados bastante nos nossos interesses imediatos, talvez, nas nossas necessidades de agora. Então, que desejos são esses? O que são desejos? O que é que a gente cultiva no nosso coração? É uma pergunta que o Bira traz, que desdobra tantas outras perguntas, né? Quem é esse ser que está desejando? Precisamos considerar, então, a nossa origem e a nossa natureza. Somos esse corpo, somos essa personalidade envolvidas nas atribulações e nos desejos e prazeres momentâneos, né? Quem somos nós? Qual é a história que nós trazemos? E aí nós estamos falando de espiritismo, nós estamos nos referindo ao nosso ser espiritual e não ao nosso momento de humanidade que vivemos agora, né? Eu queria voltar um pouquinho nesse parágrafo, quando Jesus, as orientações de Jesus são assim: entrai em vosso quarto, orai em segredo. Então, parece que ele está com Jesus, o próprio registro dos apóstolos, das falas de Jesus Cristo, né? Nós temos 4 evangelhos em que cada um traz com a sua própria, cada apóstolo ou discípulo traz com a sua própria percepção essa abordagem da fala de Jesus Cristo, vindo do próprio coração do nosso mestre, essa orientação. Se recolha. Como é que está o nosso processo íntimo de recolhimento? Como é que nós estamos lidando com as nossas dores e sonhos que suscitam, que desenvolvem desejos em nós? Né? Nós estamos nos recolhendo, procurando entender a natureza delas, procurando refletir sobre as ações intencionais, né, que nós podemos desenvolver a partir da nossa vivência, ou nós estamos apenas nos entregando e nos deixando levar pelos impulsos que ocorrem, né? Então, o primeiro ponto, Jesus faz assim, ó, quer conversar com o Pai, vai no segredo do seu coração, vai lá na sua intimidade, porque Ele ausculta, Ele nos observa, Ele vai observar quem nós somos, o que é que nós estamos carregando no nosso íntimo, qual o objetivo do nosso desejo, do nosso pedido naquela prece.
Então, às vezes a gente diz assim, eu pedi isso, mas veio aquilo. Tem uma fala que é muito engraçada, assim, por aí que tem, né? Eu pedi paciência, Deus me trouxe me veio essa tribulação. Quanto mais eu rezo, mais assombração me parece. Então, por quais mecanismos a vida vai nos obstrução da paciência? Essa pergunta, É né? isso aí. Ela precisa ser íntima, né? É interessante também, Simone, para quem está acompanhando aqui, né, quem está nos dando a alegria de estar aqui com a gente, né, que nós estamos falando aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né, para quem possa não conhecer, e que traduz, né, os textos do Novo Testamento, nas máximas de Jesus e segundo a doutrina espírita. E é interessante a gente ampliar esse chamado da oração, que cada vez mais, aí já falando assim, da qualidade da prece, da eficácia da prece, que esse capítulo vale a pena depois as pessoas pesquisarem mais, do que a ciência cada vez mais defende, e as pesquisas estão aí nos campos universitários, né, no meio acadêmicos e tal, confirmando essa questão da oração, da prece, né, e que não é meramente um ato religioso, né? Um ritual necessariamente só isso, né? É muito mais do que isso, né? Então vai mostrando que assim como nós precisamos do alimento material, a prece, a oração, conforme, né, o que a gente está conversando aqui, não pelas palavras, mas pelo sentimento, pelo exercício da humildade, do autoconhecimento, ela vai nos alimentar espiritualmente, psiquicamente, psicologicamente, vai nos alimentar. E tem vários estudos aí, eu lembro aqui de um trabalho recente que nós acompanhamos, né, do psiquiatra Roberto Lúcio, né, bem atuante em Minas Gerais, no Brasil todo. Ele traz um trabalho demonstrando assim todo esse aspecto da espiritualidade, da máxima de Jesus, do que a ciência vai demonstrando. Então, nós devemos buscar esse momento, esse remédio que a natureza nos oferece, que é o momento da pausa, da reflexão, e aí já está sendo uma oração, né? E tem uma musiquinha, né, da evangelização, que certamente você lembra, né, que diz assim: orar é trabalho, é ajuda, é amor. Orar é paz, é louvar ao Senhor. E no trabalho, edificando. Estarei sempre orando, alguma coisa assim, mostrando que a prece está muito mais do que a questão fechada ao templo, né? Por isso que essa chamada que você destacou aí, recolha-se, né? A gente não precisa rezar nas praças públicas, ter ostentação para o outro, né? Mas no momento ali do acolhimento, do nosso recolhimento, é o momento em que nós podemos estar entrando em maior comunhão com os nossos amigos, né, espirituais, nossos guias espirituais, nossos mensageiros, Jesus, Deus, né? A Dandara está colocando um coraçãozinho aí. Então ela está vibrando. Nesse momento que a gente está aqui, por exemplo, nós estamos em oração, em conexão. Essa conexão vai ampliando. E cada um depois vai sentindo essa bênção que já vem do alto. Poxa, só naquele momento ali eu senti uma paz, meu pensamento ficou mais calmo, menos acelerado. Isso é um efeito da prece também, né? Muito bacana. Você está trazendo o que a gente chama de estado íntimo de oração. Como é que eu vou conquistar essa possibilidade de diálogo? A oração é uma conversa? Como é que eu vou conversar com esses seres que eu não vejo? Mas à medida em que eu Uhum. no meu íntimo esse estado de oração, essa disponibilidade, né? Olha só, está falando daquela frase que você trouxe no início de que não é com palavras, é estado vibracional. Né? Então, não é o excesso de palavra, não é o palavreado excessivo, como Allan Kardec destaca, né? E Jesus também lá no Evangelho de Mateus. Não façais longas repetições, porque a gente confunde assim, eu só vou conseguir realizar a prece
se eu elaborar aquele palavreado deslumbrante, impressionante, ou que seja assim, diferente das palavras que eu uso no dia a dia, né, para configurar essa conexão com as altas esferas. Então, nós vamos podendo conversar suavemente e rever essa proposta, esse convite, né, que Jesus nos faz. Eu queria trazer um destaque curtinho do André Luiz coloca para a gente num livro que é outro livro que também a gente, junto com a prece, a prece é difícil, a gente diz assim, mecanismos da mediunidade é difícil. Eu não vou negar que tem a parte que precisa estar um pouco mais aprofundado nos estudos para compreender, mas olha que legal. Bastante. Mas a gente pode ir explorando esse livro e se deparar com frases muito claras e muito assim, bonitas, inclusive. Tem uma aqui lá no capítulo que ele está falando sobre a prece, o item a grandeza da oração, que ele fala que a mente, no estado de oração, exterioriza em ondas indescritíveis e as ondulações dos céus corrigem o seu magnetismo torturado. Então, olha só, ele não está pedindo que a gente, para fazer oração, esteja num estado de graça. Só posso orar, eu estou com o coração tão conturbado que eu não tenho direito de me dirigir a um ser superior. Tem sim, temos esse direito, é um direito que inalienável, ninguém tira da gente esse direito, porque nós somos herdeiros da luz, nós somos filhos da luz, então nós podemos desejar e fazer esse movimento de conexão dentro da nossa simplicidade. E é o André Luiz, nesse livro que a gente fica, às vezes, com medo de mexer, ele vem dizer para a gente assim, olha só, as ondulações do céu corrigem o magnetismo torturado da criatura. Então, é uma conexão de forças. Eu escolho me dirigir, buscar um outro nível vibracional. Então, eu vou assim, eu mesma favorecendo minha autoeducação, favorecendo a minha observação. Eu observo essa questão do autoconhecimento, acho que você falou disso, eu observo como eu estou nesse momento, em que estado vibracional eu me encontro e eu decido alterar o meu estado vibracional. Eu entendo que estou no estado vibracional confuso, às vezes, mas isso não tolhe, não quebra a minha possibilidade de escolha. Isso é apenas para eu identificar o meu íntimo e seguir adiante com as minhas escolhas, né? Em busca desse ideal. Muito bacana. É importante, né, Simone, você destacar isso, porque, assim, a nossa herança educacional e religiosa ainda, né, com naturais equívocos, né, distorções, que faz parte do nosso crescimento, né? Muitas vezes pode nos levar àquela crença assim, que eu nem mereço, eu não posso, que é que o Evangelho está destacando aqui, essa passagem, se você tiver alguma coisa com alguém, ou rancor, promova o perdão, etc., né? Mas a gente pode refletir assim, poxa, mas está tão doído, está tão sofrido que eu não consigo. Mas isso não impede, exatamente pelo contrário, que a gente tem que buscar esse auxílio, né? Porque essa dor, essa mágoa, né, que está em mim, pelo que aconteceu, está difícil, mas Deus, amigos espirituais, nos oferece as bênçãos exatamente para a gente saber como lidar com isso. E que nós temos, como criaturas, né, filhos de Deus, né, nós temos esse meio, esse recurso, não é impedimento para ninguém, não importa. E aí é importante a gente estar atento que todos nós, sem exceção, todos, né, temos esse recurso da gente se conectar com o bem, tentando, né, lidar com as nossas sombras ainda. Tem até um livro muito interessante que a Fernanda sempre destaca, da constelação familiar, que é abraçando a sua sombra, aceitar, né, aquilo que a gente não consegue mudar ainda. Fazer uma reconciliação conosco mesmo. É difícil, às vezes não é fácil, mas é possível.
E a prece vai nos dar esse caminho da gente encontrar esse alívio, esse amparo, né? Essa serenidade que vamos encontrar. E Essa aí, Simone, já são passados 20 minutos, né? Passa rápido, né? Começamos em meio-dia e 5, né? Se você quiser concluir, destacar mais alguma coisa para a gente fazer, então, a nossa visualização, eu sei que o pessoal está dando uma paradinha do almoço, está lá cozinhando, está escutando, está acompanhando, está nos dando essa alegria, né? Para que a gente possa, então, favorecer que o fluxo siga, né? Se isso você mesmo. tiver mais um destaque, você gostaria de destacar e para a gente fazer a nossa visualização, né? Isso mesmo, essa virada do dia, né? Um bom momento para a gente Aham. pausa, que é outra coisa orientada pela ciência. Não tem como lidar com o estresse que o dia a dia gera se a gente não fizer uma pausa até para avaliar as atitudes que eu estou tendo, né? Então, que o nosso momento de meio-dia seja assim muito proveitoso para todos nós, né? Que a gente possa entrar nesse nosso quartinho em busca dessa pacificação. Eu vou encerrar. Rapidamente, só não esquecendo, Simone, se a gente depois dá uma olhadinha nos comentários que as pessoas fizeram, a gente dá um feedback, né? E agradecer a participação de todos aí, nos comentários que estão fazendo. Se você puder ir lendo aí antes de você fazer o seu destaque, ou antes ou depois. Nós temos aqui a Fernanda colaborando com uma frase: olha, calma vem. A melhor prece é o trabalho no bem. Deve ser essa música que você estava destacando, né? A Então, gente já viu, né? Não sei se é dela, não. é um outro ponto fundamental para a nossa reflexão. O trabalho nos coloca num estado de oração, o trabalho que visa o bem, a harmonia. Né? Ainda que eu esteja, como é que eu vou trabalhar no bem e na harmonia se eu não estou estabilizado? Vamos, que é através do trabalho que a gente vai buscar essa harmonização interna, né? Valéria está aqui também lamentando com a gente que o tempo passa muito rápido. Mas o que importa é o proveito que a gente faça, né? E a gente vai ter outras chances de ser muito bom. Eu vou finalizar o comentário dizendo para Luiz, que é muito bonita, muito poética. A mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar, aberta Olha, o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e luz. Então, é uma que imagem lindo. belíssima que André Luiz traz para a gente nesse livro que a gente precisa desmistificar. Aham. Que bacana. Parece que hoje é o dia da poesia ou o dia do poeta, se não me engano. Escutei isso em algum lugar. E olha só, que interessante essa linda fala aí, né? E traduz assim o encanto e a sutileza, né? Das mensagens espirituais. Então, vamos nos preparando então, Simone, para fazermos a visualização. Tá bem. Vamos então buscar esse guardado no nosso íntimo, esse recanto que todos nós trazemos, esse recanto onde nós buscamos a comunicação com o nosso Pai. Então, voltando para o nosso íntimo, podemos nos conectar também com as paredes da nossa casa espírita e lá nós lembramos das sensações doces que a espiritualidade nos propicia, né? A espiritualidade nos oferece. Então vamos ver se tem um fundinho musical. Não sei se está dando para ouvir. Vamos então nesse momento de recolhimento, certos da presença dos mentores na nossa casa, que em nome de Jesus Cristo nos acolhe, nos envolve. Nós vamos pensar nessa flor que trazemos no nosso íntimo, essa flor que trazemos em nossa mente, que pode se abrir ao comando do nosso desejo como uma estrela
estrela que emite os desejos do belo, do bem e da paz, e uma flor, enquanto recolhe os eflúvios do mais alto. Vamos então, por um segundo, nos conscientizando dessa flor estelar que todos trazemos em nosso íntimo e que nos capacita nessa comunicação com o mais alto. Que através dessa flor no alto de nossas mentes, de nossas cabeças, nós possamos sentir o vigor que nesse momento nos nutre, refazendo nossas energias e inspirando a renovação para as nossas emoções. Graças a Deus, graças a Jesus. É isso aí. Que assim seja. Então, até o próximo encontro. Agradecemos a todos e as pessoas vão tendo acesso aí. Nós deveremos fazer também uma pequena edição. Depois a gente vai compartilhando. Além de estar no Instagram, vai estar lá também no YouTube, depois no Facebook, né? Que a gente pode colocar lá também, né? A nossa equipe aí de TI, né? Isso aí. Valeu, então. Então agora vamos nos preparar para sair, que eu já estou aprendendo aqui como sairemos. Então tá bom, uma boa continuidade do dia para todos nós. Um A beijo todos para todos os e aos corações amigos que espirituais, estiveram presentes. mais nessa oportunidade. Todas essas flores estelares que se fizeram presentes. Isso aí, lindo. Beleza.